Caros católicos, gostaria de tratar hoje da questão do voto, uma vez mais depois de 4 anos, considerando não tanto a situação concreta, mas sobretudo considerando os princípios estabelecidos pelos teólogos católicos. Sim, nos momentos de maior agitação, é que mais precisamos ter claros os princípios. Eles servem, sobretudo, nos momentos de agitação em que as paixões tendem a obscurecer a inteligência. Como sabemos, caros católicos, a política tende a agitar muito as paixões. Com efeito, a paixão política é uma das mais veementes que o ser humano pode sentir. É preciso, então, estarmos bem esclarecidos e bem dóceis com relação aos princípios católicos para aplicá-los nesses momentos de agitação. Evidentemente, sabemos que a democracia moderna está fundada em um princípio completamente equivocado, um princípio que penetra praticamente todas as instituições dessa democracia moderna, que penetra a mentalidade de praticamente todos os seus membros. É o princípio, caros católicos, de que o poder vem do povo, independentemente de Deus. Não, caros católicos, a verdade é que o poder vem de Deus e deve ser sempre exercido em conformidade com a lei de Deus, seja ela a lei natural, seja ela a lei revelada. Sabemos que os candidatos são quase sempre impostos aos cidadãos que devem com frequência escolher entre 2 males. Sabemos que muita coisa na democracia moderna ou na política moderna é uma pura ilusão. Sabemos também claramente, como afirmam e insistem os papas, ao longo de toda essa crise do mundo moderna, escancarada no século XIX, que se aprofunda no século XX e se agrava cada vez mais no século XXI, sabemos, como afirmam e insistem os papas, que a solução é, em primeiro lugar, religiosa e não política. A solução não vem, em primeiro lugar, de um partido, de um candidato, de uma forma de governo, sobretudo quando vemos tudo isso ligado a princípios opostos a Nosso Senhor e à sua Igreja. Como dizia o cardeal Pio, grande defensor, nesse mesmo século XIX, da realeza social de Nosso Senhor Jesus Cristo, a questão social será resolvida pela questão religiosa, e a questão religiosa diz respeito, sobretudo, à questão do culto. E podemos nós acrescentar, a questão do culto diz respeito, sobretudo, à questão da Santa Missa. Claro, quando o cardeal diz que a questão social será resolvida pela questão religiosa, não estamos aqui falando da religião em geral, de um sentimento religioso, mas estamos falando da única verdadeira religião, a católica apostólica romana. E dentro dela, o que mais interessa é aquilo que tem de mais importante, o culto, a Santa Missa. Então a questão social será resolvida quando a doutrina católica e a sua moral de sempre, constante, imutável, voltarem a se propagar devidamente pelo mundo, assim como o culto digno prestado a Deus na Santa Missa. Ainda assim, caros católicos, diante de tudo isso, não podemos deixar de agir na sociedade de modo ordenado e do modo como nos é possível, sem jamais pecar, evidentemente. E chegamos então à questão do voto. Os teólogos moralistas católicos são unânimes em dizer que, a princípio, o voto é, em consciência, obrigatório em uma eleição importante para o bem comum. Como podemos considerar as eleições para o governo e para a legislatura de um país, de um estado, de uma cidade. E é também um ensinamento do magistério da Igreja, por exemplo, de Leão XIII, de Pio XI, de Pio XII, que devemos votar em consciência. Todo membro de uma sociedade está obrigado a cooperar para o bem comum dessa sociedade.
É claro que a escolha do governante, daqueles que elaboram as leis, influi muitíssimo no bem comum. Esta obrigação do voto está ligada ao quarto mandamento, honrar pai e mãe, que estabelece também as obrigações dos membros da sociedade para com a sociedade. E essa obrigação está ligada à virtude da piedade, virtude derivada da justiça e que estabelece os deveres dos homens para com a sua pátria. Essa obrigação de votar em consciência, ou essa obrigação em consciência de votar, caros católicos, existe quando a eleição é importante para o bem comum e quando é possível eleger um candidato digno e quando o nosso voto vai fazer diferença. Muito facilmente se pensa que o voto de um indivíduo não vale nada, o que é um erro. Em certos casos, essa obrigação pode deixar de existir, por exemplo, quando o voto se torna o reconhecimento de um governo usurpador, como foi o caso na Itália, no século XIX, quando os estados pontifícios foram tirados do Papa de maneira injusta. Naquele momento, votar seria reconhecer essa injustiça. O voto, a princípio, caros católicos, deve ser então para alguém realmente apto, realmente digno. Para que alguém seja considerado realmente digno, é preciso que seja católico, não só de nome, mas nos atos, de espírito firme, ou seja, que defenda todos os princípios católicos com convicção e clareza, incluindo a lei natural. É preciso também que tenha capacidade para governar, que seja prudente, que tenha experiência compatível com o cargo a que se candidata. É preciso também que conheça suficientemente a ciência política e tenha suficiente eloquência. Claro que o mais importante aqui é a defesa dos princípios católicos e da lei natural. E é considerado indigno alguém que não tenha alguma dessas qualidades. Sobretudo, quem não tem a qualidade da defesa íntegra dos princípios católicos e da lei moral. Muitas vezes, porém, caros católicos, se apresenta o caso em que nos é dada a escolha somente entre candidatos indignos. Poderíamos dizer, na verdade, que quase sempre é assim, se não sempre. Nesse caso, em que todos os candidatos são indignos, praticamente todos os moralistas católicos afirmam que é possível, com certas condições, votar para eleger o candidato menos indigno, a fim de afastar o mais indigno. Ou seja, os moralistas afirmam que é possível votar naquele que dá esperanças de que seja o mal menor para afastar um mal maior. Isso porque o voto é, em si, uma ação boa e o mandato é conferido a alguém para que o exerça devidamente, quer dizer, para que exerça a função que lhe é conferida em vista do verdadeiro bem comum, ainda que depois venha a abusar dessa função. Esse ato de votar no menos indigno com o motivo grave de afastar um mal maior é um ato bom. Claro que votar no candidato menos pior somente para afastar o mal maior não pode ser e não é um apoio formal ao que esse candidato tem de ruim. Assim, é lícito, é permitido votar no menos pior com o objetivo de afastar um mal maior. E esse voto não significa apoiar o projeto de governo desse candidato no que ele tem de ruim. Procurando o bem de afastar o mal maior, é possível votar no mal menor ou no candidato menos indigno, havendo apenas candidatos indignos. Votar no mal menor nessas condições não é apoiar o mal do mal menor. Aquele que vota no menos pior deve, porém, evitar o escândalo, ou seja, deve explicar as discordâncias que tem com esse candidato e explicar que vota nele como o menos pior,
simplesmente para evitar um mal maior e não com um apoio formal. Caso alguém queira manifestar seu voto no mal menor, deve deixar claro que não se trata de um apoio irrestrito e deve apontar em que pontos há erros, problemas. Deve dizer que não é apoio formal, que apenas está votando no menos pior, buscando o bem de evitar o mal maior. E deve-se, após a eleição do mal menor, continuar denunciando o que o candidato menos pior tem de ruim em seu programa de governo e tentando impedir, por meios lícitos, a aplicação das medidas ruins. Não deve haver acomodação dos bons. Para considerar, caros católicos, quem é menos indigno, deve-se considerar em primeiro lugar os princípios morais, ou seja, aquelas questões que mais têm influência no bem moral da sociedade. Não se deve considerar em primeiro lugar a economia, o bem pessoal, o bem particular. E aqui podemos citar aquilo que Bento XVI chamava de princípios não negociáveis na política, que são 3. Primeiro, a tutela da vida inocente, em particular contra o aborto, contra a eutanásia. Segundo, o reconhecimento da família natural, isto é, um homem e uma mulher unidos pelo matrimônio indissolúvel, contra o divórcio, contra a esterilização, contra uniões entre pessoas do mesmo sexo. 3, a tutela do direito de os pais educarem os filhos, pois de fato são eles os primeiros responsáveis pela educação dos filhos. Quanto mais um candidato se afasta dos princípios da moral católica e da lei natural em seu programa de governo, mais indigno ele será, e esses 3 pontos são os mais básicos dos mais básicos. Assim, se por hipótese há 2 candidatos que são iguais em tudo, mas tem um que é a favor do aborto em qualquer situação e o outro é a favor do aborto em alguns casos, seria possível votar nesse candidato que é a favor do aborto em alguns casos. Seria possível não para apoiar o aborto em alguns casos, mas pelo bem de evitar o aborto generalizado. E elegendo esse candidato, seria necessário procurar, por meios legítimos, que o aborto cessasse, mesmo nesses casos. Ou, se por outra hipótese, há apenas 2 candidatos comunistas, mas um que quer destruir completamente a Igreja e outro que lhe concede certa liberdade, seria possível votar nesse que concede certa liberdade para a Igreja. E esse voto não seria um apoio ao comunismo, o que nunca se deve fazer, mas seria para buscar o bem de evitar a perseguição completa da Igreja. Ou ainda, imaginemos que haja um candidato socialista e um outro liberal. Lembremos-nos de que o liberalismo é que dá origem ao socialismo e ao comunismo, como disseram tantos papas, é, portanto, um mal. Mas poderíamos votar nele como um mal menor, para evitar um mal maior do socialismo. E depois de eventualmente ter sido eleito o menos pior, ainda assim deveríamos continuar lutando pelos meios lícitos para a liberdade total da Igreja, dos seus ensinamentos e para a observância da lei natural e da lei revelada. Lembremos-nos então, mais uma vez, caros católicos, de que o voto no menos pior não deve ser nunca um apoio ao que há de ruim no candidato ou no programa de governo. Dito isto, não existe, porém, a obrigação de votar no menos pior. A quase unanimidade dos moralistas também afirma isso. Portanto, é possível sim votar no menos pior. Ao mesmo tempo, não é obrigatório votar no menos pior. Se não existe obrigação de votar no mal menor, no menos pior, tampouco existe obrigação de fazer campanha pelo mal menor. É preciso ter bastante discernimento e prudência em qualquer apoio um pouco mais explícito ao mal menor. Guardemos então esses princípios
para que não se lancem anátemas mutuamente. A nós, particularmente, a vários moralistas, parece recomendável votar no menos pior quando ele existe, mas sem ilusões. É preciso, então, caros católicos, ter bastante clareza. O voto no menos pior não vai propriamente melhorar as coisas de um modo geral. Provavelmente as coisas vão continuar piorando, porém mais lentamente. O mal menor, por definição, não é o bem que resolverá os problemas da sociedade. Não deve haver ilusão quanto a isso. Sem falar de possíveis mudanças de atitude, de jogos de cena, infelizmente comuns na política moderna e de todos os tempos. O fato, porém, de o mal se disseminar mais lentamente permite, talvez, uma melhor defesa dos bons princípios na sociedade, desde que os bons não se acomodem. Tem os que dizem que votar no mal menor é apoiar o mal do mal menor, e isso é falso. Explicamos bem que não é assim. Votar no mal menor nas condições em que estamos dizendo nesse sermão e que apontam os moralistas não é apoiar o mal do menos pior, do mal menor. Tem os que dizem que deixar de votar no mal menor é apoiar o mal do mal maior, e isso também é falso. Abster-se de votar no mal menor não é apoiar formalmente o mal do mal maior. Em nenhuma das hipóteses se apoia a revolução, seja votando no mal menor, seja se abstendo de votar quando a escolha é somente entre dois males. Em resumo, seguindo os moralistas católicos, os princípios de teologia moral católica, devemos afirmar, primeiro, que o voto, a princípio, é obrigatório em consciência quando se trata de eleição importante para o bem comum e quando se pode eleger um candidato digno. Afirmar que nessas condições o voto é facultativo para um católico chama-se liberalismo. Devemos afirmar, em segundo lugar, que é lícito votar no mal menor nas condições em que expusemos. Devemos afirmar, em terceiro lugar, que o voto no mal menor não é obrigatório. Lembremos-nos, caros católicos, daquilo que dizia Monsenhor João, elogiado por São Pio X, que combatiu os erros à esquerda e à direita no início do século XX. Esse prelado, Monsenhor João, dizia que as coisas iriam melhorar quando os católicos não mais recuassem de suas convicções. Quando os católicos retomassem a coragem mediante a prática das virtudes, quando retomassem a via do sacrifício para seguir o Messias pobre e sofredor, quando os católicos parassem de mendigar a salvação à direita e à esquerda, e quando formassem o partido de Deus de que fala São Pio X, partido de Deus que não é, em primeiro lugar, um partido político, evidentemente. Nós devemos buscar, como nos diz Nosso Senhor hoje no Evangelho, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, a sua santidade, e tudo mais nos será dado por acréscimo, também o bem na sociedade. E não devemos, caros católicos, servir a dois senhores, a Deus e a política moderna. Muita atenção, então, sobretudo, nesses tempos de eleições, para permanecermos firmes em todos os pontos naquilo que é a doutrina católica. Caros católicos, que Nossa Senhora Aparecida nos ajude a ajudar o Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.